Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Torres. Estamos aqui no canal do professor Felipe Pereira e eu justamente trabalho com o professor Felipe Pereira há muitos anos, mas atualmente na plataforma Linguagens IHM, que tem os links para conhecer aqui embaixo. E hoje eu vim aqui fazer essa participação no canal, mais uma, né, que tem sido mais constante, para resolver uma questão. E hoje vai ser uma questão de literatura, especificamente, tá? Já vamos para ela, sem mais delongas. Uma questão muito famosa em quem vai buscando questões de literatura para fazer, para ir se especializando, né? Porque é um tipo de questão que apresenta muito erro, não só esse aqui, mas questões de literatura mais complicadas. E eu queria fazer essa questão porque ela é uma questão que é mais difícil do que parece, tá? Como eu comentei em alguns vídeos dessa semana e em outros, e o Felipe também comentou, o nível linguístico, tá? O nível de formalidade, sim, palavras complexas, sabe? É uma coisa que envolve a dificuldade da questão, né? É muito difícil uma questão ter um nível de formalidade na escrita muito grande, um nível de termos específicos muito grande, ser uma questão fácil. Obviamente, aqui a gente tem uma questão que o próprio texto já é difícil, né? É aquele tipo de questão que a gente está fazendo a prova aqui com 2 colunas e chega aqui, ou é muito fácil ou é muito difícil. A gente acaba pensando isso, né? Porque tem questões de página inteira que são bem fáceis. Não é bem o caso dessa aqui. Mas a gente vai ver que essa dificuldade, ela consegue ser vencida com bastante calma, sobriedade, sem interpretação, apenas analisando o que tem aqui, né? Fazer questão de literatura não tem nada a ver com ler um texto literário e sentir o que ele quer te dizer. Isso aqui é uma prova, então o texto literário, ele é um tipo de texto, assim como uma carta de agradecimento é um tipo de texto, como uma campanha para o Ministério da Saúde é um tipo de texto, a campanha do Ministério da Saúde é um tipo de texto, e aqui é um tipo de texto bem diferente, bem específico, mas o princípio que a gente tem que lembrar é tratar ele como um texto, tá? Procedimento padrão, ler o enunciado. No trecho, retirado do conto Retábulo de Santa Joana Carolina, de Osmar Lins, a fim de expressar uma ideia relativa à literatura, o autor emprega um procedimento singular de escrita, que consiste em... Só para poder dar um toque aqui a respeito, né, as questões de literatura, elas vão estar condensadas nessa competência de área 5, onde todas as habilidades vão falar em texto literário. Não que o texto literário só esteja na competência da área 5, pode ter um texto literário em outra competência, mas quando é para analisar o texto literário na sua natureza literária, é na competência de área 5. E em resumo, tu vai encontrar mais coisas sobre isso aqui no canal, e principalmente na plataforma, mas aqui no canal tu encontra, basicamente, a habilidade 15 vai pedir contexto histórico, a habilidade 14 vai falar sobre procedimentos de construção do texto, e a habilidade 17 vai falar em valores sociais e humanos no patrimônio literário nacional. Essa questão, ela está nos pedindo alguma coisa de história, de contexto histórico, de história da literatura? Não. Ela também, pelo enunciado, não vai estar pedindo nada relativo a valores sociais, a uma situação social, a uma instituição social. Não, não é esse o foco. O foco aqui é no procedimento singular de escrita, o que coloca a gente na habilidade 16. Essa habilidade 16 é o texto por si, né? É o texto dentro da sua estrutura, do seu funcionamento. A gente não precisa relacionar muito com coisas externas assim ao texto, tipo um contexto histórico específico, uma escola literária, uma intertextualidade. É bem sobre o próprio procedimento aqui. Então, traduzindo o enunciado, né, fazendo uma paráfrase, que é sempre um movimento bom da gente fazer antes de ir para o texto, nesse trecho aqui, esse autor, ele expressa uma ideia relativa à literatura. Isso é muito importante. A gente já sabe que esse texto, e aqui dando um spoiler para quem não fez a questão, o texto não vai falar sobre literatura nesse trecho aqui, tá? Esse pedaço aqui não fala em literatura, mas o enunciado nos diz que esse texto, ele é para expressar uma ideia de literatura. Sabendo que isso aí é para expressar uma ideia de literatura, o autor emprega um procedimento singular de escrita que consiste em um procedimento singular, um procedimento específico, um procedimento, digamos assim, que tem que estar apenas nesse texto, não apenas nesse texto, em nenhum outro texto na história, mas é algo singular, algo específico desse texto. E esse procedimento consiste em
Vamos ler o texto, que é um belo texto. Aqui, fica certo. Os que fiam e tecem, unem e ordenam materiais dispersos que de outro modo seriam vãos ou quase. Pertencem à mesma linhagem fiandeira, carneiro, fuso-lã dos geômetras. Estabelecem leis e pontos de união para o desuno. Antes do fuso, da roca, do tear, das invenções destinadas a estender lã, linho, casulo, algodão, lã, os fios e cruzá-los, o algodão, a seda, era como se ainda estivessem tecedeiro, urdideira, tear, lã, imersos no limbo, nas trevas do informe. É o apelo à ordem que os traz à claridade, transforma-os em obras, portanto em objetos humanos, iluminados pelo espírito do homem. Não é por ser-nos úteis, lã, trama, crochê, desenho, lã, que o burrel ou o linho representam uma vitória do nosso engenho, tapeceira, bastidor, roca, lã. Sim por serem tecidos, por cantar neles uma ordem, o sereno, o firme e rigoroso enlace da urdidura, das linhas enredadas. Assim é que lã, coseira, agulha, capucho, lã, que suas expressões mais nobres são aquelas em que, com ainda maior disciplina, floresce o ornamento, no crochê, no tapete, fiandeira, carneiro, fuso, lã, no brocado. Então, é como se por uma espécie de alquimia, de álgebra, de mágica, algodoais e carneiros, casulos, lã, trama, casulo, capucho, lã, campos de linho novamente surgissem com uma vida menos rebelde, porém mais perdurável. Antes de ir para as alternativas, tá? Assim, tem uma coisa muito estranha nesse texto que salta aos olhos. Então, se está falando sobre um procedimento de escrita específico desse texto, singular, tem uma coisa aí nesse texto olhando que, assim, não é normal, que tu não deve fazer na redação de forma nenhuma, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Eu só queria lembrar uma coisa. O enunciado coloca que existe uma ideia relativa à literatura. Fios, tapeceiras, lãs. Quem tece é quem coloca ordem nesses fios. Então, assim, a gente pode dizer que o escritor coloca ordem nas palavras. Vale lembrar, né, que texto e tecido têm a mesma raiz etimológica, né? Tessitura, tá tudo junto. Vamos às alternativas. Caso tu ainda não tenha feito essa questão, dá uma pausadinha antes de eu dizer qual é o gabarito, principalmente, tá? Depois a gente vê ali as erradas, mas principalmente antes do gabarito. O gabarito dessa questão é alternativa A. A fim de expressar uma ideia relativa à literatura, o autor emprega um procedimento singular de escrita, que consiste em entremear o texto com termos destacados que se referem ao universo do tecer. Tranquilo. E remetem visualmente à estrutura de uma trama, tecida com os fios que retornam periodicamente, pensa no bastidor, né? Que retornam periodicamente para aludir o trabalho do escritor. Essa é a alternativa correta. Até aqui, eu nunca vi nenhum aluno ter problema. Aqui, eu vi aluno ter problema, porque eles dizem o quê? Eles, né? Alunos que já falaram isso para mim. Eu não vejo nada de escritor no texto. Por isso que eu avisei antes. O escritor, ele vai estar aqui, e repara que é assim, ó, a fim de expressar uma ideia relativa à literatura. Então, se ele está falando em tecer, ele está comparando o tecer com a literatura. O tecer como o trabalho do escritor, que vai tecendo textos, entre aspas. Ora, para que serviria aquilo ali se não é para aludir o trabalho do escritor? Essa parte aqui, de uma certa forma, o enunciado nos deu. Aqui seria desatenção ao enunciado, tá? Problema com o enunciado, se o erro foi por essa parte. De resto, a maioria das pessoas vê ali mais ou menos assim, coerente. E eu digo ver não na hora de fazer a questão, né? Porque quando a gente não sabe é uma coisa, quando a gente tenta entender é outra. Mas sabendo o gabarito, essa parte aqui fica bem tranquila, e eu observei, né, os anos dando aula, mais dificuldade nessa parte aqui. Beleza? Alternativa B. Entrecortar a progressão do texto com termos destacados. Perfeito. Sem relação com o contexto. Sim, ó. Fala de carneiro, ó, que falou do carneiro no final.
algodoais e carneiros, algodão, tecedeira, urdidura, tear, assim, o contexto é tecido, contexto, tecido, tessitura, o trabalho de quem faz tecido. Aí vai dizer que essas palavras não têm relação com esse contexto. Essa aqui se estoura aqui, né? Que tornam evidente a desordem como princípio maior de sua proposta literária. É muito complicado falar que uma literatura ela é desordenada, né? Porque toda literatura ela foi escrita, e se ela foi escrita, ela foi pensada. Então, se ela foi pensada, ela foi colocada em uma ordem, né? Então, isso aqui é extremamente pensado. É extremamente pensado. Obras de arte, obras literárias, as mais malucas, loucas, inventivas, diferentes, normalmente são as mais pensadas, né? Isso não é uma coisa assim de desordem, né? Tá, alguém pode considerar que isso aqui não é uma coisa comum, e realmente não é comum, mas tem uma certa ordem, né? C. Insinuar, pela disposição dos termos destacados, dos quais um forma uma coluna central no corpo do texto. Isso aqui é uma coisa que, né, a gente tem o termo lã, que aparece bem no meio aqui. Tem isso aqui, central no corpo do texto, beleza. Até aí, relativamente está certo. Que a atividade de escrever remete ao quê? A arte ornamental do escultor. Não tem escultura aqui. Tá muito longe da escultura aqui. A gente tem escritor e vamos colocar assim, tecedor. Não vou dizer que é costureiro, né? Mas enfim, fazer textos e fazer tecidos. É isso que está sendo comparado. Não é fazer textos e fazer estátuas. Alternativa D. Dissertar a maneira de um cientista. Olha aqui. Te parece uma coisa científica? Né? Vacina da Covid, vai estar colocado aqui um texto dizendo por que a pessoa tinha que se vacinar, ainda tem que se vacinar, né? E daí vai ter ali agulha, esparadrapo, algodão. Não tem nada a ver com a maneira de um cientista. Aqui praticamente a gente para de ler a alternativa aqui, tá? Na parte do cientista. Sobre os fenômenos da natureza. Bem distante essa aqui, a mais distante de todas. E confrontar por meio do texto destacados o ato de escrever ao que a atividade dos cientistas modernos e dos alquimistas antigos, mostrando que essa é a muito superior do escritor. Então o cara escreve esse baita texto literário para dizer o que o cientista faz é muito melhor do que eu. Não, essas duas aqui, minha opinião, não sei quem fez, mas parece que faltou assim, uma criatividade, daí se colocou uma coisa bem errada, né? Fazer uma alternativa errada que dê vontade de marcar, essas aqui não me dá muita vontade, e não dá vontade na maioria dos alunos que já passaram por mim e que já fizeram essa questão comigo. Difícil, né? Difícil, mas eu acho esse texto muito bom, esse escritor aqui é maravilhoso. E por hoje é só. Ficamos por aí. Espero que eu tenha te ajudado. Se te ajudou, dá o like, compartilha. Se quiser ajudar também, dá o like, compartilha. Se tu sabe de alguém que tem dificuldade com questão de literatura ou com essa questão mesmo, manda pra pessoa. Conhece o nosso canal aqui, tem muito mais coisa. Tem link pro Instagram do Felipe, pra plataforma aqui embaixo. E eu te vejo na próxima questão. Até a próxima.